graça e a paz, meus irmãos. Há acho que uns 2, 3 meses atrás, quando eu tive a oportunidade de colaborar aqui no momento da ceia, eu citei aquela passagem de Lamentações, onde Jeremias cita a seguinte frase: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Naqueles dias eu lembro que eu fiz uma relação, ao momento que nós vivemos. E desde aquele domingo eu tenho meditado muito no seguinte questionamento: o que realmente nos dá esperança? Então, nessa manhã, eu quero compartilhar sobre 3 tipos de esperança. Aqui Pedro chama em sua carta de viva esperança, uma esperança no céu, também com esperança na terra. O que eu chamaria de uma pobre esperança, uma esperança no céu, sem esperança na terra. E que o apóstolo Paulo chama de miserável esperança, uma esperança só aqui na terra. Então, primeiramente, queria convidar que nós todos abríssemos em 1 Pedro, capítulo 1. Os versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança. Então grifem esse adjetivo, esperança, uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, a que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Os irmãos não precisam abrir, mas em Tito 2,13 diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança. Um outro adjetivo para esperança. Em Colossenses 1,5 diz o seguinte: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então nós temos essa esperança inabalável nos céus, crendo que um dia nós ressuscitaremos, porque o Senhor ressuscitou. Antes de entrar nesse assunto da ressurreição, a gente precisa lembrar que na criação, está lá em Gênesis 1:26, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem ele foi criado eterno. Mesmo depois da queda, o homem ele continua eterno. Porque todos um dia ressuscitarão. Uns, vamos lá, em Daniel 12:2, não preciso abrir. Multidões e multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então o homem ele continua eterno mesmo depois da queda. Atos 24, do 14 a 16, diz o seguinte: mas confesso-te isto, que sirvo sim, isso Paulo em sua defesa, sirvo sim ao Deus dos nossos pais, como discípulo do caminho, a quem denominam seita. Creio em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Aqui Paulo está reafirmando também o que disse Daniel, há muitos anos atrás. Tendo esperança em Deus, como estes mesmo esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Então a ressurreição é um fato para todos os homens. O que vai
mudar é a questão da salvação, né? De ser salvo ou não, para ter a ressurreição para a vida eterna, ou para o desprezo eterno, ou para a condenação eterna. Gênesis 3, 17 e 19 tem o decreto de Deus sobre a vida do homem por causa do pecado. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Por causa do pecado, houve esse decreto sobre a vida de todo um homem. Romanos 5,12 explica mais claro, fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o homem foi criado eterno, por causa do pecado a morte entrou no mundo. Então a gente tem essa viva esperança, como diz o apóstolo Pedro, da ressurreição, a nossa ressurreição, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Mas também tem uma esperança que a nossa geração pode ter, uma esperança diferente. Porque haverá uma exceção nesse decreto de Deus, que diz que todo homem retornará ao pó. Haverá o arrebatamento. A gente sabe que já existem duas exceções, pelo menos citadas na Bíblia, né? Enoque, Deus o levou. Elias foi, com carros de fogo, ele foi levantado, ele foi para os céus direto. E haverá uma geração privilegiada, que não passará pela morte física e será arrebatada, né? Então, se a gente olhar todas as circunstâncias em volta, os dias que nós vivemos, tantos irmãos sonharam, esperaram ansiosamente pelo arrebatamento. Se a gente vê lá em Tessalonicenses, quando Paulo fala para as pessoas, para não desanimarem, né, diante daqueles irmãos que dormiam no Senhor, a convicção era tão grande que ele falava: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Tão grande era a convicção de Paulo, que ele poderia ser arrebatado. Então essa convicção, essa esperança, ela tem que ser realmente aumentada com o passar dos anos, porque a iniquidade no mundo ela aumenta, e a proximidade da volta do Senhor cada vez ela é maior. Então a gente tem essa esperança. Mas se não formos dessa geração privilegiada do arrebatamento, uma coisa é certa, uma convicção, uma viva esperança, que um dia nós ressuscitaremos. 1 Coríntios 15, certa altura Paulo diz: assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Mais na frente, nos versículos à frente, a gente tem as seguintes. Se os irmãos querem abrir esse trecho, vale a pena a gente abrir. 1 Coríntios 15, a partir do verso 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se em corrupção, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres.
E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também teremos a imagem do celestial. Irmãos, essa tem que ser uma viva esperança para todos nós. 1 João 3, versículo 2 e 3 diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E aí, irmãos, a gente tem que lembrar que a questão da ressurreição, essa esperança, ela não é uma cara boa. A convicção dos santos, ela é viva. Não é uma dúvida. Quando eu partir, o que será da minha vida, o que será da minha alma? Se a gente... As oportunidades que a gente teve de... Quando sepultamos alguns irmãos, a gente vê a diferença, porque há esperança na morte do justo. Há esperança para um justo quando o Senhor o leva, quando ele dorme no Senhor. Então isso para nós tem que ser convicção, como diz lá. O Espírito Santo testifica nos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos regenerados. E um dia nós traremos também essa imagem do homem celestial. Então, o que acontece? Quem tem essa esperança, ou se a gente vê na história, todos os homens, todos os irmãos e irmãs que tiveram viva essa esperança nos céus, essa esperança refletiu da vida dessas pessoas aqui na terra. Essas pessoas foram importantes, foram usadas pelo Senhor de inúmeras maneiras aqui na terra. Então viveram com esperança do céu, mas com esperança aqui na terra, sendo produtivos, sendo usados pelo Senhor. Se a gente olhar, quando Paulo fala que para mim morrer é lucro, com clara convicção. Você vê Moisés subindo o morro sabendo que ia morrer. Sim. Abraão levando seu filho sacrificado, crendo que Deus ressuscitaria. Se a gente for ver a vida dos homens que tiveram esperança nos céus, essas vidas foram produtivas, eles tiveram esperança, eles viveram de maneira viva aqui na terra também. Como diz o próprio Senhor, eu vim para que tenham vida, vírgula, e vida em abundância. E essa abundância começa na terra. Então, o homem que vislumbra o céu, ele vai ter esperança aqui na terra. Ele vai ter uma vida abundante aqui na terra. Uma frase interessante de C.S. Lewis, ele diz: aspire o céu e terás a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. Mas aí tem outro caminho, que uma possibilidade que pode nos acontecer, de uma esperança pobre. Uma esperança só no céu, sem nenhuma perspectiva aqui na terra. Às vezes uma vida destruída, às vezes uma vida difícil, circunstância que o Senhor permitiu nas nossas vidas. Muitas vezes vivem desesperançosos aqui na terra. Às vezes é comum você escutar pessoal: o Senhor tinha que voltar logo, porque eu não aguento mais essa vida. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver de maneira abundante hoje. Para viver essa vida celestial, já começar a vivê-la aqui na terra. Então nós não fomos chamados para uma esperança pobre, mas uma viva esperança. Atos
Vamos ler agora Atos 2:17. Após o derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, Pedro cita uma passagem de Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Essa é a característica do cristão, que o Espírito Santo trouxe, imprimiu na vida dos cristãos. Jovens que têm visões, velhos que têm sonhos. Essa semana até a Jaqueline comentou comigo, eu fui na casa da minha mãe, ela está com 80 e tantos anos, ela estava lá, costurando uma coxa de retalho. Tem pessoas que acham que acabou os projetos da vida, que não tem mais o que pensar, né? Então, até o último suspiro das nossas vidas, né? A nossa vida tem que ter objetivo, né? O Senhor tem propósito nas nossas vidas. Então Ele nos chamou para uma esperança viva. Eu gosto de alguns versículos que às vezes nos chocam. Eclesiastes 9:4. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque é melhor o cão vivo do que um leão morto. Mais à frente, no versículo 10, disse: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E uma expressão muito clara no Salmo 90, fala da brevidade da vida, como a nossa vida é rápida. Compara a nossa vida como uma erva. Existia uma erva, tipo uma pequena flor, que naquela região ela florescia pela manhã e no final do dia ela já morria. Então nossa vida é como um sopro, como um suspiro. Citar novamente uma outra frase de C.S. Lewis: se a vida é um suspiro, então vamos suspirar. Se é um respiro, então vamos respirar. Então nós somos chamados a viver de maneira abundante. Uma terceira esperança que Paulo cita lá em 1 Coríntios 15. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então existe uma esperança miserável, infelizmente muito pregada nos dias de hoje, né? Por detrás da teologia da prosperidade. E muitos cristãos, não diria cristãos, mas muitas pessoas têm corrido atrás disso. Corrido atrás de bens aqui na terra, uma esperança na terra. E Paulo chama dos mais miseráveis. Se você espera de Cristo somente nessa terra, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me cura. Senhor, meu filho, minha filha, meu neto, né? As nossas orações são muito egoístas, já perceberam? Eu me incluo completamente. Como as nossas orações são egoístas. E o Senhor Jesus, Ele diz lá no Sermão do Monte, são os gentios que buscam essas coisas. São as pessoas que não querem nada com Deus, que buscam
essas coisas. E diz, Mateus 6, 32 e 33, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando o próprio Senhor fala no sermão que o sol nasce para justos e injustos. Eu gosto demais em Atos, quando Paulo fala que Deus criou todas as coisas para ver, quem sabe, que como tateando os homens descobrissem que há um Deus. Cegos que são, quem sabe, se tateando, se percebessem todas as bênçãos de Deus, desse sol que vem sobre justos e injustos, sobre a chuva que cai, sobre a plantação dos justos e dos injustos, Deus querendo se revelar. E ainda há essa tendência atual, tendência sempre do homem, e mais atual ainda, dessa busca pelos bens aqui na terra, essa esperança só na terra, sem pensar no céu. E o Senhor foi o melhor consultor, né? A gente, às vezes, pessoas chegam perguntando qual que é o melhor investimento. Eu escuto muito essa expressão. E o Senhor, tem uma hora, sem titubear, Ele fala: não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem consomem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. A gente pode trocar aqui para onde estiver a tua esperança. Aí irá todo o teu coração, irá toda a sua razão, irá todo o seu esforço, porque sua esperança está naquilo. E também existe a miserabilidade através do reconhecimento, porque às vezes a gente pensa que tesouros são só bens, são bens palpáveis, contabilizáveis. Mas existem pessoas que buscam atrás do reconhecimento nessa vida, né, nessa esperança miserável. E o Senhor diz para assim, quando você busca, né, quando você fizer alguma coisa, né, que a sua direita não saiba o que a sua esquerda está fazendo, né? Ele sempre falava: o seu pai em secreto te vê, ele te recompensará. E quando os homens buscam a sua recompensa nessa vida, é só um tapinha nas costas. E se esse homem se tornar imortável entre os homens? Já escutaram a expressão imortável? Grandes escritores, grandes cantores, compositores, grandes artistas, grandes jogadores de futebol, às vezes recebem esse título de imortáveis. E o Senhor disse, né, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta o homem se tornar imortável entre os viventes e perder a sua alma? Então, há uma grande miséria também nessa questão de buscar o reconhecimento, né? Que o Senhor possa nos guardar dessa esperança miserável. E aí, voltando, vamos abrir lá em Colossenses 1, 23. Tem a seguinte afirmação: se na verdade permanecerdes fundados, firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo,
estou feito ministro. A orientação, o Paulo nos diz para a gente não nos mover dessa esperança, não tirar os nossos olhos dos céus, onde está a nossa esperança, né? Em Hebreus diz, né? Fitando os vossos olhos, né? Firmemente no autor, fixando os vossos olhos. Então, não nos mover dessa esperança. Tito 2, versículo 13, os meus irmãos não precisam abrir, diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nessa manhã, o que eu meditei no meu coração, o Senhor me deu esse encargo de trazer esses 3 tipos de esperança. E o versículo que base desse compartilhar é aquele de Lamentações, parte desse versículo. Naquele momento, o profeta tinha uma realidade. Certamente ele andava no meio de escombros, talvez cadáveres, e ele pôde enxergar algo além do que os olhos dele viam. Ele podia ver que a esperança dele estava no Senhor. Vamos ler lá, Lamentações? A partir do verso 21, o capítulo 3. Contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Onde está a esperança de Jeremias? A esperança dele não é Israel. A esperança dele não é a cidade de Israel, não é o templo de Israel. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso, para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam, que neles esperam confiantes. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa nos ajudar sempre, trazer de maneira fresca à nossa memória essa tão grande salvação, a gloriosa, a viva esperança que nós temos. Que dessa maneira a gente possa andar, olhando para o céu, mas sendo de maneira efetiva aqui na terra, de maneira que possa dar um bom testemunho de Deus. Viver no céu, na terra, olhando para o céu, mas viver de maneira abundante, como o Senhor nos propôs, como Ele nos deu essa condição por causa do Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações.